Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, quem nunca sonhou em voar por aí com a armadura do Homem de Ferro ou simplesmente se teletransportar para não pegar trânsito como em Jornada nas Estrelas? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender por que essas tecnologias, que são tão incríveis na ficção científica, continuam sendo, bem, ficção. A grande pergunta é essa, né? A gente sonha com tudo isso, mas por que essas coisas não saem do papel? Ou, melhor, da tela? A verdade é que a distância entre o que a gente imagina e o que a gente consegue construir é, em muitos casos, um verdadeiro abismo. Um abismo cheio de leis da física que são bem teimosas. Vamos mergulhar nesse abismo juntos e descobrir o porquê? Ok, vamos começar pelo primeiro grande degrau, o primeiro obstáculo, a pura e simples engenharia. Sabe, algumas dessas tecnologias nem chegam a violar as leis fundamentais da física. O problema é que para construir algo do tipo, a gente precisaria de uma quantidade de energia e de materiais que, sinceramente, está totalmente fora da nossa escala. Vamos pegar o traje do Homem de Ferro. É o exemplo perfeito. Leve, superpoderoso, voa, um sonho, né? Agora vamos olhar para a nossa melhor tentativa no mundo real, o traje Telos. Ele até que aumenta a força de quem usa, mas com 180 quilos e preso na tomada por um cabo de energia, não dá para sair por aí salvando o mundo. O problema não é nem o exoesqueleto em si, mas como ligar essa coisa. E isso nos leva a um conceito que é o X da questão aqui: densidade energética. Pensa assim, é a quantidade de potência que você consegue espremer num espaço pequeno. Para alimentar um traje daqueles, a gente precisaria de uma bateria minúscula e absurdamente potente. O reator Arc do Tony Stark é pura mágica de cinema. Tentar criar fusão nuclear no tamanho de um pires e botar no peito é, com tudo que a gente sabe hoje, simplesmente impossível. Nenhuma bateria no mundo chega nem perto, mas nem perto mesmo. Agora vamos para outra paixão dos nerds, o sabre de luz. Nos filmes é aquela arma elegante, compacta, perfeita. Na vida real, bom, o mais perto que a gente chegou, tipo os protótipos do canal Hacksmith, é basicamente uma tocha de plasma superpotente e desajeitada que precisa de uma mochila de energia do tamanho de um botijão de gás e só funciona por alguns segundos. E o problema é o que a gente chama de contenção de plasma. Primeiro, como é que você mantém uma coisa que está a 20.000 graus Celsius no formato de uma lâmina? E o mais importante, como é que você faz essa lâmina de energia simplesmente parar com 1 metro de comprimento? Um campo magnético, que seria a solução óbvia, não funciona assim. Ele criaria um arco, um loop, não uma lâmina reta que para no ar. Isso sem falar que a energia que ia sair dali provavelmente derreteria a mão de quem estivesse segurando a arma. E que tal a invisibilidade? O manto do Harry Potter esconde a pessoa de qualquer ângulo debaixo de qualquer luz. Já na nossa realidade, os nossos metamateriais são, na verdade, um truque de ótica de laboratório. Eles até conseguem desviar algumas frequências de luz, mas só funcionam em superfícies minúsculas e se você olhar de um ângulo bem específico. Além disso, mesmo que um objeto ficasse invisível à luz, ele ainda ia emitir calor, ou seja, seria um borrão brilhante para qualquer câmera infravermelha. Bom, se até aqui os problemas eram de engenharia, agora a coisa fica mais estranha. A gente está saindo dos desafios de como construir e entrando num território onde o problema são as próprias regras do universo em escala quântica. O teletransporte de Jornada nas Estrelas. É uma ideia fantástica, só que o problema aqui é fundamental. Para você recriar uma pessoa em outro lugar, você teria que escanear a posição e o estado exato de cada um dos trilhões de átomos do corpo dela. E aí a gente esbarra no princípio da incerteza de Heisenberg, que basicamente diz que isso é proibido. É uma lei do universo. Quanto mais certeza você tem da posição de uma partícula, menos certeza você tem da velocidade dela, e vice-versa. Ou seja, um scan perfeito é fisicamente ilegal. E olha, mesmo que a física deixasse, a quantidade de dados que a gente precisaria guardar seria inacreditável. Para armazenar a informação quântica de um único ser humano, a gente precisaria de 10 elevado a 28 kilobytes. Para ter uma noção do que é isso, é mais do que toda a capacidade de armazenamento de todos os computadores e servidores do planeta, multiplicada por bilhões e bilhões de vezes. Não existe HD no universo para guardar essa informação. Ufa, é muita informação, eu sei, então vamos dar uma pausa bem rápida. Pessoal, se essa análise está abrindo a cabeça de vocês, por favor, considerem curtir o vídeo e compartilhar o canal. Ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo assim, certo? Então vamos voltar. Ao replicador de matéria, quem não queria ter um desses em casa? Você pede qualquer comida, qualquer objeto, e ele simplesmente aparece do nada.
é o auge da conveniência que ficou famoso com o pedido clássico do Capitão Picard. Só que o replicador não é uma impressora 3D super chique. Ele teria que transformar energia pura em matéria, e ainda por cima organizar átomo por átomo. Isso quebra pelo menos duas regras sagradas da física. A primeira é a entropia, que é a lei que diz que o universo tende sempre para bagunça e não para criar magicamente um bife perfeito do nada. E a segunda é a conservação de matéria. Você não pode criar matéria do vácuo. É uma regra fundamental. E que tal a ideia de viver para sempre como um programa de computador? O upload de mente é um clássico da ficção. Só que o obstáculo aqui não é só de tecnologia, ele é filosófico e biológico. Existe uma coisa chamada problema difícil da consciência que resume tudo. A gente simplesmente não sabe o que é a consciência. De onde ela vem? É só o resultado de neurônios se conectando? Ou é algo mais? Esse número aí, 86 bilhões, é o número de neurônios que a gente tem no cérebro. Um dia, quem sabe, a gente até consiga mapear todas as conexões entre eles. Mas a pergunta é, isso seria o suficiente para capturar uma consciência? Uma pessoa? A maioria dos neurocientistas hoje diria que não. A consciência provavelmente envolve química, hormônios, a interação do cérebro com o corpo todo. O mapa das ruas não é a cidade. Muito bem. Agora a gente chegou no último nível, o chefão final, o mais impossível de todos. Aqui, a gente não está mais falando de dobrar umas regrinhas de engenharia. A gente está falando de quebrar os pilares que sustentam toda a nossa compreensão do universo. Viagem mais rápida que a luz, a base de Star Wars, Star Trek e de quase toda a ficção espacial. O problema, um cara chamado Albert Einstein. A teoria da relatividade dele é muito clara. Nada que tenha massa pode sequer atingir a velocidade da luz, quanto mais ultrapassar. A energia necessária para fazer isso seria infinita. Isso não é uma limitação de engenharia, é uma lei fundamental do cosmos. Ponto final. Essa citação aí resume bem o tamanho do problema. Mesmo as teorias mais criativas para contornar isso, como o motor de dobra de Alcubierre, que basicamente dobra o espaço-tempo, tem um preço, digamos, salgado. Ele exigiria uma tal matéria exótica com massa negativa, algo que a gente nunca viu. E a quantidade, mais energia do que existe em todo o universo que a gente consegue ver. Fica um pouco impraticável, né? E claro, a cereja do bolo da impossibilidade, viagem no tempo para o passado. Além daqueles paradoxos famosos, tipo de voltar a impedir o próprio nascimento, o maior obstáculo é um princípio chamado causalidade. É a ideia simples de que a causa sempre vem antes do efeito. Você tropeça e depois cai, não o contrário. A viagem no tempo para o passado bagunçaria essa lógica fundamental, e o universo parece não gostar nada dessa ideia. O grande Stephen Hawking até propôs uma ideia fascinante chamada de conjectura da proteção da cronologia. Ele sugeriu que as próprias leis da física talvez tenham mecanismos de segurança embutidos, como se fosse um antivírus cósmico, para impedir que paradoxos temporais aconteçam e baguncem a realidade. Essencialmente, o universo seria a prova de alterações. Então, depois de passar por tudo isso, dos desafios gigantes de engenharia até as impossibilidades cósmicas, qual é a lição que fica? O ponto mais importante é que essas tecnologias não são só difíceis. Cada uma delas bate de frente com um muro intransponível da física que a gente conhece. Seja a necessidade de uma energia impossível, a violação das regras do mundo quântico ou a quebra da lógica de causa e efeito, os obstáculos, pelo que sabemos hoje, são gigantescos. E isso nos deixa com uma reflexão final. Tudo isso é impossível baseado no que a gente sabe agora. Mas e se as regras do jogo forem diferentes do que a gente pensa? E se o universo for ainda mais bizarro e maravilhoso do que a nossa ciência atual consegue sequer imaginar? E para vocês, fica a pergunta: qual dessas tecnologias, se um dia virasse realidade, mudaria mais o mundo? E você o que acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários.